Fala galera, está começando agora mais um Linkados na Área, programa feito por nós, alunos de jornalismo da SPM. Eu sou o Pedro Sabadini. E eu sou Paulo Beleza. Hoje, nosso entrevistado é um médico pós-graduado em psicologia médica e psiquiatra pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Também foi professor de psicopatologia por 7 anos em algumas universidades no ABC. Nosso convidado hoje é o Heitor Cunha. Heitor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite e espero poder estar esclarecendo alguns pontos que possam ser úteis para essa entrevista. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Heitor Cunha para vocês. Então, Heitor, queria começar perguntando como você começou a se interessar pela psicologia. Você sempre quis seguir esse caminho? Sempre teve em mente isso? Na verdade, tudo começou quando eu era adolescente e, ao conversar com meus amigos, eu percebia que eu tinha uma certa facilidade de entendimento dos problemas deles e gostava de estudar um pouco, de observar comportamentos. É lógico que há 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, ir para a psicologia era uma carreira mais feminina. Então, eu acabei optando em ir para a medicina, né? Mas desde os primeiros anos eu me entrosei nas matérias psicológicas, ou seja, psicologia médica, psicopatologia, psiquiatria, e assim foram os 6 anos de medicina, até que, ao me formar, eu acabei prestando residência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e entrando como residente da psiquiatria e psicologia médica. E aí eu comecei efetivamente a me inteirar muito mais da parte médica e da parte psicológica, e faço isso já há 39 anos, ou seja, para mim foi muito importante ter feito o curso de medicina e depois ter ido para o lado da psicologia. Sim. Entendi. Mas você sempre teve em mente começar fazendo medicina e já ir depois para o lado da psicologia, ou isso foi sendo formado na sua cabeça? Na verdade, como eu comentei, no início eu queria ter ido para um curso de psicologia, mas que na minha época esse curso era mais voltado ao sexo feminino. Eu entendi que fazer medicina seria um gancho para que posteriormente eu continuasse a ter a ter a carreira de psicoterapeuta ou de psiquiatra, né? E assim foi feito durante os 6 anos de medicina e os 3 anos de residência ou pós-graduação em psiquiatria e psicologia médica. Entendi. E agora, se a gente já puder passar para uma próxima parte, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, né? Já que a ansiedade ela é muito presente, principalmente no ambiente da faculdade, do trabalho em geral. Mais para esse lado da ansiedade, você acha que tem um jeito de explicar ela, como ela age no nosso corpo? Se ela tem uma definição exata? Tá. Se a gente pensar, a ansiedade é um medo a definição de ansiedade é um medo de um perigo que está para acontecer, mas que nós não sabemos se vai ou não acontecer. Então, eu parto do princípio de que alguma coisa muito ruim está para acontecer. E eu passo a vivenciar isso fisiologicamente com uma descarga adrenérgica, ou seja, de adrenalina maior. É como se eu estivesse me preparando para uma situação emergencial. O que me leva, ou que nos leva, a todas as pessoas, a terem um desgaste físico e emocional muito grande, porque realmente é como se você tivesse na porta de um quartel preparado
o tempo todo para um ataque, né? E a ansiedade é mais ou menos isso. Você num preparo psicológico e físico, né, para uma situação de tensão, que eu efetivamente não sei se eu vou ter ou não. Ou seja, no final das contas, nós podemos ficarmos preocupados com um monte de coisas e, posteriormente, chegar à conclusão de que aquela preocupação nada valeu, né? Ou seja, o desgaste físico e o emocional não foram positivos para uma coisa que não iria acontecer, que nós ampliamos. Via de regra, a ansiedade vem muito acompanhada com quadros depressivos. Eu costumo dizer que ela vem de braços dados com a depressão. E, fatalmente, ela é um derivativo do que a gente chama de síndrome depressiva. Síndrome, entendendo como um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Então, no caso da depressão ou da ansiedade, seriam algumas características. Sintomas tipo insônia, tipo irritabilidade, tipo diminuição de tolerância, a pessoa fica pouco tolerante, levando a uma irritabilidade muito grande. São sintomas muito clássicos das crises de ansiedade e ou depressão. Então, Heitor, eu queria saber se a pressão que a sociedade coloca, tanto na escola quanto no trabalho, ajuda uma pessoa a desenvolver ansiedade, assim. Sabe, muitas pressões que as pessoas sofrem, assim, por conta da sociedade. Correto. Temos duas coisas diferentes. Existem os quadros depressivos, ansiosos, de origem endógena. Endógena significa de dentro para fora. Quer dizer, eu tenho uma característica genética, eu venho de uma família que tem um nível de ansiedade já aumentado, e eu acabo desenvolvendo isso ao longo da minha adolescência, da minha juventude, e assim eu prossigo. Então, tem essa origem gênica, genética. E tem a ansiedade exógena. Exógena é o que vem de fora para dentro. Ou seja, você acaba tendo pressões sociais, econômicas, financeiras, familiares, afetivas, que levam a uma tensão muito maior. E aquilo fica como uma ruminação no curso do pensamento, ou seja, aquilo parece que não sai da cabeça e isso vai levando a pessoa a se preparar para alguma coisa que ela nem sempre vai exatamente ter que se deparar. Então, por exemplo, eu estou ansioso, eu começo a ter algum tipo de mal-estar, seja no sistema gastrointestinal, no sistema respiratório, no sistema muscular esquelético, ou seja, no respiratório você tem a sensação de falta de ar ou daquela respiração suspirosa, como se realmente aquilo estivesse te sufocando. No gastrointestinal, é comum, às vezes, a pessoa ter náusea, muitas vezes, num quadro novo, ter uma diarreia fora de momento, foi para um local novo ou passou por uma situação de estresse, teve um episódio de vômito, ou seja, o intestino passa a funcionar de uma forma completamente desorientada. É como se o cérebro mandasse estímulos para o nosso intestino, para o nosso estômago, seja de fabricar um pouco mais de acidez, de ácido clorídrico, né? Seja de inverter a peristalse, o movimento intestinal, né? Fazendo com que a pessoa tenha náusea e vômito, seja por uma sensação de estar com amplitude gástrica, ou seja, estufado.
Isso eu estou colocando do ponto de vista gastrointestinal. Do ponto de vista cardiovascular, a pessoa pode sentir taquicardia, aquela sensação que as pessoas comentam, né? O coração parece que vai sair pela boca. São sensações psicossomáticas que advêm de um quadro ansioso, né? A pessoa muito tensa, ela passa a ter problemas, dores musculares, principalmente nas costas. Então você fala, bom, então dá um analgésico. Às vezes só o analgésico não vai adiantar, né? E precisa ser medicado de uma outra forma. O analgésico acaba sendo um paliativo para aquele momento, mas aí volta tudo de novo. Uma outra coisa que acontece, às vezes a pessoa não aguenta a tensão e tem uma crise de choro. Eu, via de regra, chamo a forma, é o ansiolítico mais barato que existe, porque é o próprio organismo que cria, a pessoa naquele momento tem uma descarga bastante grande e mais posteriormente, passado a crise, ela volta a ter ansiedade, né? Então, Uhum. tem que ficar chorando o tempo inteiro. E aí, logicamente, o médico, e aí entra talvez o lado positivo da minha profissão, não só entendendo o que está acontecendo do lado psicológico, mas também do lado físico, do lado somático. E aí a gente tem um arsenal medicamentoso que faz com que essa ansiedade possa melhorar. Tá? Uhum. Vai. Então, Heitor, na sua visão, a quarentena contribui com o caso de ansiedade? Tipo, a pessoa fica trancada o dia inteiro em casa, meio que fica pensando muito. O que está acontecendo agora, e o que eu tenho observado com os meus pacientes, é que a quarentena acaba não contribuindo. Ela contribui no caso de não estar formando aglomerações, né? E o vírus do coronavírus realmente não está se espalhando de forma assim abrupta, uh, embora algumas pessoas sejam contaminadas, né? Ou muitas pessoas. A quarentena faz com que as pessoas, primeiro, se tornem improdutivas, ou seja, não estão nem sempre podem trabalhar para ganhar o seu dinheiro, o seu salário. Outras, infelizmente, acabaram perdendo os seus empregos. Então, o que leva a uma tensão muito grande de como é que eu vou pagar minhas dívidas. Então, se for pensar o lado positivo da quarentena, seria evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. Então, para o sistema de saúde, isso é importante. O lado negativo seria o advento do nível de ansiedade e ou depressão maior. O que eu venho percebendo, principalmente nos meus pacientes que estavam estabilizados, e essa fase de quarentena desestabilizou. Então, fez com que as pessoas ficassem mais ansiosas, mais agoniadas, mais preocupadas, mais temerosas com a sua saúde, muito mais hipocondríacas, achando que realmente esse vírus vai contaminar e que certamente eles vão morrer. Então, aí vai muito da fantasia de cada paciente e do negativismo, né? De achar que isso vai ser a pior coisa da vida que possa acontecer. Agora a gente não tá podendo sair de casa, né? E até algumas pessoas elas podem começar a se sentir ansiosas. E como que você acha que essas pessoas elas do mesmo de casa? Você acha que seria por contatar um psicólogo, uma ligação de vídeo por dia? Como é que você acha que seria mais viável tratar? O que a gente propõe é que a pessoa, ficando em casa, tenha algum tipo de atividade. Seja atividade de um curso pela internet, seja atividade de uma arrumação na casa, seja atividade de ter contato com pessoas por vídeo, como
hoje está sendo muito usual. Isso seria alguma coisa, vamos dizer, para a população em geral. Agora, é lógico que a intensidade dessa ansiedade varia de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas não aguentam. Então, hoje, a gente sabe que a videomedicina hoje está cada vez mais se alastrando, né? Quer dizer, antes não era bem vista, agora vai ser, e talvez daqui para frente vai ser. A psicoterapia por vídeo, isso está aumentando também. Quer dizer, o psicoterapeuta e o paciente podem se comunicar por vídeo. Lógico que não é a mesma coisa do que pessoalmente. Pessoalmente, você enxerga o indivíduo de uma forma mais ampla. E do vídeo, nós temos uma visão do paciente mais restrita. Mas as emoções que ele possa estar querendo colocar para fora, isso ele pode fazer via vídeo consulta, seja em psicoterapia, seja presencialmente, né? Heitor, eu tenho vários amigos assim que sofrem com crise de ansiedade diariamente, assim. Você tem alguma dica para essas pessoas que sofrem com essas crises, pequenas crises assim, não tão sérias, mas que As deixam... crises, as crises de ansiedade podem ser diminuídas sensivelmente quando elas não são tão patológicas, com exercício físico, né? Então, a pessoa, quando ela faz exercício físico, o organismo produz hormônios que levam a um certo relaxamento do sistema nervoso central e do sistema esquelético, sistema muscular esquelético, o que leva a uma diminuição da ansiedade. Esse é uma das coisas. Outras coisas talvez ter, ao longo do seu dia a dia, momentos de abstração, de momentos onde ele possa ter algum tipo de descanso, algum tipo de lazer, entremeados com a questão do trabalho ou do estudo, varia muito. Agora, se a pessoa está ansiosa e realmente resolve se focar intensamente no estudo ou no trabalho, o rendimento dessa pessoa, eu digo que ela acabaria trabalhando duplamente, porque no final da jornada ela vai estar muito exaurida e aí começam os sintomas maiores, a inquietação, a agitação, a insônia, o sono pouco produtivo, muitas vezes tendo sonhos mais pesados, e isso tudo vai levando com que o outro dia da pessoa do paciente, se torne pior e assim sucessivamente. O que pode ocorrer, e vocês já ouviram falar, seria pacientes que ao longo de um momento de tensão ou de muitos momentos de tensão possam desenvolver quadros tipo síndrome do pânico, ou seja, pessoas que têm momentos onde, durante alguns minutos, ela tem a sensação nítida que vai morrer, que vai ter um mal-estar muito grande. E isso é sentido de uma forma tão verídica que a pessoa tende a ir procurar um pronto-socorro e, passado alguns minutos, algumas horas, não se constata nada. E a pessoa fica com aquela sensação de que, nossa, eu passei por um sofrimento tão grande e, ao mesmo tempo, não foi detectado nada no meu organismo. E isso pode vir a ocorrer em momentos dos mais diversos possíveis. Você, Pedro, me perguntou o nível de ansiedade do dia a dia, coisas que eu diria assim, ansiedade fisiológica. Mas essa Sim. fisiológica pode ir para um momento mais patológico e aí desenvolver vários tipos de problemas, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Então, você aí de casa, não esqueça de mandar pautas pra gente e sugestões de quais temas vocês querem que a gente faça da próxima vez.
Vocês podem mandar pelo Facebook da agência de jornalismo. Então, Heitor, queria agradecer novamente pela sua participação. Muito obrigado. Foi um bate-papo muito legal, viu? Tá? Eu agradeço o convite e fico à disposição de vocês para outros temas que possam ser relevantes para uma informação para a sociedade, porque Sim. a profissão de vocês é realmente ser os intermediários dos fatos para a sociedade como um todo. Tá bom? Muito obrigado. Então, a gente agradece também a toda a equipe do Linkados na Área que ajudou a gente, a nossa professora Eide, por dar o suporte para a gente conseguir tratar desse tema que é tão importante. Então, até o próximo Linkados na Área. Valeu!